Tá chegando a hora, gente. O último Monday Night Raw antes da WrestleMania aconteceu e tivemos algumas situações bem interessantes. CM Punk e Roman Reigns se enfrentaram uma última vez dentro do ringue. Oba Femi e Brock Lesnar finalmente assinaram o contrato para sua luta. E Liv Morgan e Stephanie McMahon bateram de frente numa colisão explosiva. Se vocês quiserem saber tudo o que aconteceu no último Raw antes da WrestleMania, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter antenado antes do show dos shows. E desde já, eu quero convidar a vocês para estar conosco nas nossas lives no mega final de semana da WrestleMania. Nós teremos live sexta-feira do SmackDown, a partir das 8h30 da noite. Sábado, WrestleMania, noite 1. No máximo, 7 horas da noite a gente está abrindo a live. Pode ser que a gente abra antes. Domingo, mesma coisa. No máximo, 7 horas da noite a gente está abrindo, mas pode ser que a gente abra a live antes. E segunda-feira, 8h30 da noite, live do Raw After Mania e terça-feira, live da NXT. Então, nós vamos ter 5 dias de muita live aqui no canal e eu espero vocês aqui, beleza? Então vamos embora para mais um resumo do Monday Night Raw e não deixa de se inscrever no canal e de clicar no like para ajudar a gente. Vamos começar falando da promo do Roman Reigns, que começou o show, tá? Foi uma promo bem interessante em que o Roman, ele chegou e ele disse que ia expor a verdade sobre o CM Punk, né? Ele disse que ia mostrar como o CM Punk era hipócrita. E aí ele fez uma montagem, né? Fizeram uma montagem dele como se fosse um comercial de eleição presidencial nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ao contrário aqui do Brasil, aqui no Brasil você tem uns vídeos, né, que o pessoal faz esculhambando o outro candidato e tal, que rapidamente no final aparece a coligação que fez e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, quando você tem um comercial desses, no final do comercial tem que aparecer o candidato e ele tem que dizer que ele aprovou aquela mensagem, tá? Não pode ser uma coisinha rápida, não. Ele tem que aparecer para mostrar, olha, eu vi isso aqui, eu concordo com isso, eu aprovo isso. Então, essa promo inicial, ela lembrou essa estética das eleições americanas que vão acontecer agora em novembro nos Estados Unidos. As eleições de midterms são as eleições para o legislativo nos Estados Unidos. E o Punk, quando fez uma promo na semana passada, ele chegou a fazer referência a isso, dizendo que ele era o CM Punk, ele aprovava aquela mensagem. E agora o Roman, ele trouxe essa estética de volta, só que agora ele botou na promo gravada. E aí, o que ele mostrou, como é que o Punk era hipócrita? Ele falou que o Roman, ele mostrou o vídeo do Punk acusando o Roman de se apoiar no Heyman, e aí ele mostrou o CM Punk com o Heyman lá em 2011, 2012. Depois ele mostrou o Roman, o Punk falando que o Roman precisava de ajuda para vencer, falando dos primos, e aí mostrou o CM Punk com a Straight Edge Society, lá de 2010, né, quando ele tinha apoio do Luke Gallows e também tinha apoio da Serena Deeb, né? Então, aquela época que o Punk ficou careca e tal, ele teve apoio, né? Ele nem mostrou a época que o Punk foi líder do New Nexus, tá? Que também foi uma época que o Punk teve apoio de outras pessoas para poder vencer. Ele também mostrou o Punk falando que o Roman era marqueteiro e tal, e aí ele mostrou o Pat McAfee falando na promo dele, aquela promo medonha da sexta-feira, que o Punk tinha 283 itens à venda na WWE Shop, coisa que eu não duvido, tá? Mas você pensa assim, pô, 283 itens, Chusa? É porque eles devem contar o seguinte, por exemplo, a camisa do CM Punk, tem a versão branca, a versão preta, a versão verde, a versão amarela, e aí eles devem contar tudo isso, braçadeira, jaqueta, boné, e aí eles vão contando todas as variações possíveis e imaginadas. Eu não duvido nada que tenha 283 mesmo, tá? E aí ele termina dizendo que ele não mente e ele pede para encontrar o Punk no final do show para que o Punk finalmente fale a verdade, tá? Então, a estética da promo desse vídeo foi esse, e no final o Roman falou, meu nome é Roman Reigns e eu aprovo essa mensagem, que é a frase que todo candidato tem que falar depois de um vídeo esculhambando com o outro ou falando bem de si mesmo lá nos Estados Unidos. Depois disso, a gente teve finalmente o começo do show e nós vimos o Adam Pearce com o Triple H dentro do ringue para assinar o contrato da luta entre Brock Lesnar e Oba Femi. E aí o Adam Pearce falou que
por conta do que estava acontecendo, eles iriam assinar o contrato separadamente. Aí eu pensei, poxa vida, cara, como é que a WWE marca um vacilo desse e não permite que a gente veja o Bafemi e Brock Lesnar se arrebentando uma última vez no ringue, chamando os lutadores para separar, que é uma coisa que a gente ficou esperando, né? Bom, parece que eles entenderam que agora estava na hora de salvar a pancadaria e a selvageria desses dois para a WrestleMania. E eu entendo. Eles deram um teaser pra gente, mostraram eles se pegando no ringue várias vezes, agora eles vão dar uma acalmada e vão esperar, vão criar o hype pra gente para a luta na WrestleMania. Enfim, o Brock Lesnar veio pro ringue, assinou o contrato, aí depois o Paul Heyman começou a falar, disse que era semana de luta da WrestleMania, por isso que eles não precisavam que ninguém chegasse perto do Brock Lesnar. E aí o Lesnar ele entra no ringue, né, para poder assinar o contrato. Isso foi durante o comentário, né? Porque eu tô lendo aqui o segmento inteiro, né? Então, enfim. O Paul Heyman, depois que o Brock assina o contrato, ele fala que o contrato poderia ser uma sentença de morte nigeriana, né? Porque o Obafemi é da Nigéria, com um nome escrito ali. E aí o pessoal começa a gritar Obafemi. Aliás, o público de Sacramento foi, maravilhoso. O pessoal ficou cantando Obafemi o tempo todo e durante o show inteiro eles estavam muito bem, tá? O público de Sacramento foi muito bom nesse show. O Brock, aí, assim, no meio dessa confusão toda, o Brock arranca o microfone da mão do Paul Heyman, e aí a gente tem na imagem aí o Paul Heyman com a mão assim, né? Tipo assim, meu Deus do céu, o que ele vai falar? E aí o Brock só fala assim, vocês nem vão conhecer o nome dele depois desse final de semana. E aí ele devolve o microfone pro Paul, que fala que domingo, no main event real da WrestleMania, o Brock vai estar lutando com a Bafemi e tem um spoiler dizendo que vai ter um vencedor e um perdedor, que no domingo o nome do perdedor será o Bafemi, que o nome do vencedor será Brock Lesnar e com isso o Brock vai embora junto com o Paul. Eu achei uma promo do Paul boa, mas, cara, eu confesso que podia ser melhor. E depois, quando a gente viu mais pra frente o que o Obafemi fez, a gente percebeu, assim, o quanto que esse cara é bom. A gente já vai falar sobre isso já já. Depois disso, a gente teve um vídeo de treinamento bem interessante num cenário, né, do iShowSpeed com o pessoal da Division. E aí o iShowSpeed de novo falando, cara, eu não sou lutador, eu não quero entrar nessa confusão e tal. E aí vem o Logan Paul, amigo de longa data dele, né, 2 youtubers, cada um com, sei lá, 20, 30, 40 milhões de espectadores. E aí o iShowSpeed falou, pô, cara, eu não quero lutar. E o Logan falou, olha, meu amigo, esquece isso aí, cara. Os Usos e o LA Knight te odeiam, você deu um soco inglês na cara do LA Knight, então você vai ter que encarar essa rabuda aí. Então a gente vai te ajudar. E eles mostram o iShowSpeed treinando com o Logan Paul, Austin Theory e alguns lutadores da Evolve e da NXT no ringue. O único que eu consegui identificar foi o Dante Chen, que hoje tá na Evolve, né? Então ele tava ali ajudando a treinar o iShowSpeed. E no final eles comemoraram ali, foi bem interessante, foi bem construído esse segmento, tá? E eu acho que foi bom para mostrar que, olha, o Speed, ele pode não ser um lutador, mas ele pode se tornar um lutador porque ele é um cara muito atlético. Tudo bem que ele não tem a altura e a força do Logan Paul, mas, cara, a gente sabe que existem lutadores baixos e franzinos na WWE, então não seria nenhum absurdo. Vamos ver como é que isso se vai traduzir no ringue. A gente sabe que o iShowSpeed estava treinando com o Randy Orton para ser um lutador, então pode ser até que a gente seja, assim, positivamente surpreendido com a iShowSpeed. Lembrando que a gente já teve no passado, apesar de o pessoal falar, meu Deus, estrelas na WrestleMania, nós já tivemos no passado algumas surpresas positivas, como por exemplo o Stephen Amell no SummerSlam, a gente teve o Bad Bunny algumas vezes na WWE, que também fez boas lutas. Então vamos aguardar para ver qual vai ser a do iShowSpeed. É claro que a maior surpresa é o Logan Paul que acabou se tornando um lutador realmente de tempo integral, e o cara hoje talvez um dos melhores talentos da WWE, o que é realmente impressionante.
Depois disso, a gente teve a primeira luta da noite, Charlotte Flair e Lyra Valkyria. Essa luta é uma consequência aí dessa feud pelo título de duplas femininas, né, que a gente vai ter na WrestleMania. E foi uma boa luta. Essa luta, a gente teve a Charlotte Flair jogando a Lyra Valkyria para cima da Bayley do lado de fora do ringue, mais pro final da luta. Isso fez a Bayley se irritar. Quando a luta voltou pro ringue, que a Charlotte foi fazer um rolamento na Lyra, a Bayley puxou a perna da Charlotte e favoreceu a Lyra a fazer o Victory Roll, que é o rolamento com ponte para trás, e isso acabou garantindo a Lyra Valkyria a vitória. Então, vitória da Lyra numa luta de 10 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e meia. Foi uma luta muito dinâmica, muito interessante, né? Considerando que as meninas estão há dias da WrestleMania, elas se esforçaram para entregar uma boa luta pra gente. Então, 3 estrelas e meia, uma luta bem legalzinha. Depois teve um entreveiro ali entre as duas duplas, mas não chegou a sair nenhuma confusão, porque, afinal de contas, são duas duplas faces. Chama a atenção o fato de que nem as Irresistible Forces, nem as Bellas vieram pro show, tá? As Irresistible Forces, né, a Nia Jax e a Lash Legend, eu entendo. Mas as Bellas chamou a atenção. E a gente ainda tem notícia de que a situação da Nikki Bella é problemática, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente nesse resumo. Depois disso, a gente teve uma situação em que a Stephanie Vaquer veio pro ringue ter uma entrevista com a Cat Kelly, e aí, antes que ela pudesse falar qualquer coisa, a Liv Morgan veio por trás e empurrou a Stephanie, o que acabou fazendo a coitada da Cat Kelly tomar um tombão. Ela parece até que ela se machucou mesmo, ela foi carregada pelos juízes para os bastidores, tá? Cara, a Liv Morgan, ela veio que nem uma psicótica pra cima da Stephanie, espancou a Stephanie devolveu, a Stephanie foi pra fora do ringue, aí a Liv Morgan chamou ela de vadia, esculhambou com a mãe, e aí a Stephanie voltou pro ringue, as duas continuaram, tiveram que ser separadas pelos oficiais, e aí, cara, no final, meu irmão, olha a cara da mulher quando ela saiu. Meu irmão, você olha pra isso aqui, cara, você pensa, meu irmão, isso aqui é papo de jogar numa jaula, né, dentro de um sanatório, pra ver se essa mulher, cara, a mulher tava louca, meu irmão. E essas olheiras que ela tava debaixo dos olhos só aumentou a imagem de uma pessoa completamente fora de si. Vocês devem estar... na hora que eu olhei o segmento, eu falei, cara, essa mulher não dormiu. E aí o pessoal notou, realmente ela não dormiu, ela estava no Coachella, que é um festival de rock lá nos Estados Unidos, e aí ela foi do Coachella direto pro show. Então, assim, ela provavelmente não dormiu mesmo, o pessoal sabe que ela é baladeira, né, ela é da pá virada. Então, mano, assim, bizarro, tá? Assim, essa imagem aqui é absurda, eu acho que mostra como que essa rivalidade da Liv Morgan com a Stephanie Vaquer, no final das contas, acabou sendo bem construída. É uma das melhores rivalidades que a gente tem hoje, indo para a WrestleMania, muito em função de que eles tornaram uma luta que parecia aleatória em algo totalmente pessoal. E aí, assim, meus méritos das duas lutadoras, em especial a Liv Morgan, que, meu irmão, tá trazendo uma atuação exagerada, mas que é exagerada no nível que a gente precisa para um show de luta livre. Tá? Meus parabéns a Liv e a Steph, excelente segmento, e que deixa a gente hypado para a WrestleMania, para ver o que vai acontecer. Cabe ressaltar que a Raquel Rodrigues e a Roxanne Perez não apareceram para poder se meter nessa confusão aí. Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite, uma luta entre os Usos e o LA Knight contra os MFTs, que foi o Solo Sikoa, JC Mateu e Tonga Loa. Essa luta foi agendada mais cedo, quando o LA Knight e os Usos estavam nos bastidores, zombando do vídeo de treinamento do iShow Speed na televisão. O Solo Sikoa apareceu com os MFTs, mas sem o Tamatonga. Tá? E aí eles acusam, o Solo Sikoa acusa o Jimmy e o Jay de fazerem a família passar vergonha ao andarem com a LA Knight, né? Lembrando que o Solo Sikoa é irmão mais novo dos Usos, tá? Os três são irmãos, o Solo é o irmão mais novo do Jimmy e do Jay. E aí o LA Knight responde do jeito dele, falando que eles deveriam resolver isso na prática, e aí foi que ele desafiou 3 lutadores dos MFTs para enfrentarem eles no ringue. E no final das contas, esses lutadores foram o Solo Sikoa, o JC Mateu e o Tonga Loa. E o Talatonga, de novo, mostrou que não serve pra porcaria nenhuma. É um gigante que usaram apenas 2 vezes ou 3 vezes no ringue e não presta pra nada.
tá? E essa luta aqui foi uma luta, assim, cara, assim, não tem muito o que falar dessa luta, não. Foi uma luta de 7 minutos que, na boa, assim, não teve grandes emoções. Pra quem viu o JC Mateu lutando como Matanza lá na Lucha Underground, ver ele hoje na WWE dá pena. Porque realmente o cara tá absurdamente nerfado. Talvez ele esteja nerfado exatamente para que o público não aplauda ele. A gente fala sobre isso muito aqui no canal. Que rios na WWE são nerfados ao extremo para que o público não os aplauda, tá? O Tonga Loa não tem talento nenhum mesmo e o Solo Sikoa também acho que tá nerfado por causa disso. No final das contas, no meio da luta, apareceu o Tamatonga. O Tamatonga apareceu com cara de mal, encarando o Solo Sikoa e o Talatonga. O Talatonga veio encarar ele. Enquanto estava rolando essa treta toda, dentro do ringue, o LA Knight se aproveitou e mandou um BFT no Tonga Loa para 3. Então, vitória do LA Knight dos Usos, uma luta de 7 minutos que eu vou dar 2 estrelas e meia. Sinceramente, eu não liguei em nada para essa luta. E eu tô muito feliz de que a feud entre os MFTs e os White Six parece que vai acabar na WrestleMania. Não na WrestleMania, mas no SmackDown antes da WrestleMania tá anunciada uma luta de Street Fight, uma briga de rua entre os MFTs e os White Six, que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode oferecer, considerando que os dois grupos não são muito bons, não são muito talentosos no ringue. Então, quando você tem uma situação dessa, a melhor coisa que você pode fazer é você dar um monte de arma na mão deles, deixar eles se destruírem, se aniquilarem no ringue. Vamos ver o que vai acontecer. Não vai ser uma Anarchy in the Arena, como o pessoal lá da AEW adora fazer e acaba sendo muito divertido, mas eu acho que eles vão acabar se estapeando pela arena, né, dentro do estilo que a WWE gosta e pode oferecer. Depois disso, a gente teve um segmento em que o Gunther veio para o ringue para poder fazer a sua entrevista antes da WrestleMania, mas o Seth Rollins não deixou, ele simplesmente veio e atacou o Gunther por trás, se vingando das duas últimas vezes que o Seth Rollins veio para o ringue para mandar uma broma e o Gunther atacou ele. Da primeira conseguiu apagá-lo, da segunda vez o Seth Rollins conseguiu escapar. E aí, o Seth, ele falou pro Gunther que o Gunther havia atacado 2 semanas seguidas, que aquela era a resposta dele, era o recibo dele, e ele desafiou o Gunther a agir como homem e explicar ali no ringue por que ele queria tanto enfrentá-lo, por que essa situação era pessoal, porque ele não conseguia entender por que o Gunther achava que aquela luta entre eles era algo pessoal. E aí o Gunther, enfiando a cara na testa do Seth Rollins, assim, de uma forma bem agressiva, ele disse que a luta era pessoal para ele porque o Rollins o irritava porque se comportava como o melhor lutador do mundo, sendo que na visão do Gunther o melhor lutador é ele próprio. Cara, eu achei essa justificativa tão imbecil que assim não fez o menor sentido. Teria sido muito mais interessante se eles tivessem inventado alguma história de que o Seth no passado teria impedido o crescimento do Gunther, fazendo politicagem nos bastidores, alguma coisa assim, entendeu? Teria sido muito mais interessante se isso tivesse acontecido, se tivesse inventado, criado uma história, do que vir com esse papinho pra boi dormir de que, você falou que é o melhor do mundo, eu não gostei, eu acho que eu sou melhor e por isso que isso é pessoal. Pô, cara, pelo amor de Deus, né? Pareceu até uma coisa infantil, né? O Gunther chegar e mandar uma dessa, sinceramente. No final das contas, os dois voltaram a se estraçalhar depois que o Gunther chamou o Seth Rollins de idiota inútil do Paul Heyman. E aí, os dois foram separados e foi um pra cada canto. Sinceramente, eu acho que, assim, cara, nem precisava disso para poder tornar essa luta interessante e intrigante, porque a gente nunca teve Seth Rollins e Gunther, né? Os dois sempre foram heels e a WWE não gosta de fazer luta heel contra heel. E cara, sinceramente, eu acho que vai ser uma das melhores lutas da WrestleMania. Em qualidade de ringue, ela tem um potencial absurdo de ser uma das melhores lutas da WrestleMania. Então não precisava vir com esse papinho de que o Gunther tem um problema pessoal com o Seth Rollins e eu acho que você se acha o melhor do mundo, eu não gostei disso. Eu vou levar pro coração e eu quero estraçalhar você na WrestleMania por causa disso. Cara, eu achei bobagem. Sinceramente, eu achei bobagem. Foi totalmente desnecessário.
Poderiam ter feito uma história de que o Gunther foi contratado pelo Paul Heyman, que o Paul Heyman pagou uma mala de dinheiro para que ele ajudasse a se livrar do Seth Rollins, considerando que a Division não tá dando conta. Poderia ter gerado um problema ali com a Division se sentindo desmoralizada pelo Paul Heyman e depois se afastando dele. Cara, tem inúmeros caminhos que fariam mais lógica do que simplesmente o Gunther vir choramingar e magoadinho porque o Seth Rollins se achava o melhor do mundo. Cara, sinceramente, eu achei muito fraca a argumentação no Gunther. Depois disso, a gente teve um segmento em que eles mostraram rapidamente um flash do Finn Balor já vestido como Demon. Né? Lembrando que o Finn Balor vai lutar como a persona dele, Demon, contra o Dominic Mysterio na WrestleMania. E aí, a gente teve uma situação em que o Dominic Mysterio apareceu nos bastidores reclamando com a Adam Pearce, dizendo, olha só, eu quero reclamar de duas coisas, tá? Primeiro, você colocou o meu pai idiota, né, o Rey Mysterio, para lutar pelo campeonato intercontinental, o meu campeonato intercontinental. E além disso, você tá me colocando para enfrentar o Demon Balor, sendo que eu não assinei um contrato para enfrentar o Demon Balor, eu assinei um contrato para enfrentar o Finn Balor. Então, esse contrato é inválido, você tem que cancelar essa luta. E aí o Adam Pearce chegou, riu da cara dele e falou, olha, o Rey merece essa chance, porque ele é o melhor mistério da história e você vai receber tudo o que você merece na WrestleMania, dando a entender que ele merece ser escorraçado, estraçalhado pelo Demon Balor. Finn Balor não esteve no show, só teve essa vinhetinha, e o Dominic apareceu nesse segmento de bastidores, tá? Depois disso, a gente teve a terceira luta da noite, uma luta entre Io Sky e Kairi Sane. Essa luta ela foi agendada mais cedo no show, quando a Jack Redman estava entrevistando a Io Sky perguntando sobre a derrota dela para Jade Cargill. A Io fala que não se arrependia de ter ajudado a Rhea, porque a Rhea era sua melhor amiga e que torceria por ela na WrestleMania. A Asuka aparece do lado da Kairi Sane e começa a provocar a Io, dizendo que no ano anterior ela estava na WrestleMania como campeã mundial e agora ela era apenas a ajudante da Rhea. E a Io ela tenta falar ali com a Kairi, dizendo que ela não precisava seguir a liderança da Asuka, mas a Asuka fala que a Kairi seria fiel à senpai dela, lembrando que senpai é a líder, a ajudante, professora, né, no sistema da luta livre japonesa, né? A Asuka ela foi a senpai da Kairi Sane e da Io Sky na Stardom, lá no Japão. E aí a Asuka chega e fala o seguinte, olha, ela vai provar pra mim a sua lealdade enfrentando você no ringue hoje. E aí foi daí que saiu essa luta, né? Io Sky e Kairi Sane. Uma luta que já aconteceu algumas vezes recentemente e a gente sempre viu ali uma luta bem equilibrada, mas que sempre teve treta. Essa luta nunca teve um fim limpo, até onde eu me lembro, né? Pode ser que alguém aí do chat, nos comentários, lembre, tiozão, você errou, a Kairi Sane venceu a Io Sky limpo, né, não sei quando, ou a Io Sky venceu a Kairi Sane limpo, não sei quando, né? Enfim, a verdade é que a luta foi uma luta legal, aonde em um dado momento a Asuka e a Io Sky seguraram na mão da Kairi e ficaram puxando, cada uma ficou puxando ela, a Asuka ficou atrapalhando a luta o tempo todo, interferindo com a Io e tal. Mais pra frente, quando a Io foi mandar um Over the Moonsault sobre a Kairi Sane, a Asuka atrapalhou de novo nas costas da juizona. Isso fez a Rhea Ripley vir para o ringue para ajudar a Kairi Sane. Só que quando a Rhea tava para mandar o Riptide para cima da Asuka, a Jade Cargill apareceu e estraçalhou com a Rhea Ripley. Nessa treta toda, em que a Jade Cargill e a Rhea voltaram se estapeando para os bastidores, a Asuka impediu novamente o Over the Moonsault da Kairi Sane, da Io Sky, fazendo com que ela caísse no Turnbuckle. Ela cai para dentro do ringue, a Kairi Sane aproveita e faz o rolamento da morte para 3. Então, vitória da Kairi Sane, 10 minutos de luta, 3 estrelas e 1/4. Foi uma ótima luta para mim, com interferências que ajudam a alavancar a história para uma possível luta na WrestleMania. Porém, quando eles tiveram a oportunidade de anunciar essa luta para a WrestleMania, eles não anunciaram. Inclusive, quando eles anunciaram o card da WrestleMania no final do show, eles mostraram 7 lutas para o sábado e apenas 6 lutas para o domingo. Gente, a gente ainda está com o domingo capenga para a WrestleMania. A WWE claramente ainda está aguardando para ver o que fazer
com a situação da Nikki Bella. No caso da Liv Morgan, que apareceu ainda com um galo na testa, pra mim, eu acho que Liv Morgan e Stephanie Van tá confirmado. Tá? Eu não acho que eles teriam feito essa confusão, essa treta toda no show de hoje, se não fosse a ideia de que essa luta está confirmada para WrestleMania. Então, no meu entendimento, Liv Morgan deve ter sido liberada da concussão. Ela tinha dito nas mídias sociais que tinha sido liberada, mas as notícias estavam dizendo que ela ainda estava no protocolo de concussão. O protocolo de concussão leva uma semana, geralmente. Então, ela deve ter sido avaliada, viram que ela estava bem, já fizeram o segmento e já engatilharam essa luta. A luta está anunciada e confirmada para WrestleMania. A luta de 4 fatais também está confirmada, mas o Dave Meltzer disse que a Nikki Bella é uma situação que só em cima da hora vai dar para saber se ela vai poder lutar ou não. E aí essa que é a grande questão, porque se ela não puder lutar, eles vão colocar provavelmente as Kabuki Warriors, a Asuka e a Kairi Sane no lugar das Bellas. Aí o Oscar vai ficar sem luta e aí o show do domingo vai ficar capenga, com 6 lutas. Podendo, talvez, quem sabe, incluir uma luta envolvendo The Miz e Kit Wilson contra Danhausen e mais alguém. Tinha gente falando de Royce Kish, tinha gente falando de Jelly Roll, tá? Pode acontecer uma luta. Eu acho muito difícil o Danhausen não aparecer e não fazer uma lutinha na WrestleMania, tá? Então essa pode ser a 7ª luta, pode até ser uma luta de surpresa. Mas se a Brie Bella e a Nikki Bella puderem lutar, então eu acho que eles vão fechar Io Sky e Asuka pela guarda da Kairi Sane na WrestleMania. E aí essa luta iria acontecer no domingo, tá? Mas claramente eles estão esperando algumas situações se esclarecerem para eles poderem botar essa luta no ar. Depois disso a gente teve a vinda do Oba Femi para poder assinar o contrato da luta contra o Brock Lesnar. Ele assina o contrato de boa e aí depois disso o Paul Heyman ele aparece no ringue para poder mandar uma moral ali na cara do Oba Femi. Ele elogia o Oba Femi, dizendo que ele era o homem mais violento a surgir na WWE depois do Brock Lesnar, o mais impressionante e o mais rápido a ascender ao topo depois do Brock Lesnar. Né, o Brock Lesnar ele fez tudo isso que o Oba está fazendo lá em 2002. A única diferença é que o Brock estreou depois da WrestleMania, o Oba Femi estreou antes da WrestleMania. E aí ele disse que isso vai concluir. Ele diz que no final das contas a queda do Oba no domingo vai ser tão grande, tão grande, tão grande que ele vai acabar sentindo por muito tempo. E aí o Heyman, ele oferece os seus serviços ao Oba Femi para poder recuperá-lo, dizendo que a sua porta estaria aberta quando o Oba precisasse reconstruir a carreira depois da WrestleMania. E aí o Oba Femi ele fica encarando e, cara, o que acontece daqui pra frente é brilhantismo puro. O Oba Femi simplesmente aniquila toda a situação no microfone. Ele fala que ele precisava de autocontrole para não espancar o Paul Heyman ali mesmo, que ele preferia deixar as cicatrizes emocionais da derrota do Brock falarem por ele. Ele diz que ele não precisava da porta do Heyman, apenas a porta da WrestleMania que ele escancarou quando eles fizeram o desafio aberto e ele aceitou. E ele vai além, dizendo que o empresário deveria ser honesto e admitir que seu cliente estava com medo. Cara, sensacional, absurdo. No final ele fala que ele seria o homem a derrotar e a pôr um fim à besta. Meu irmão, eu apenas coloquei os highlights dessa promo, mas eu recomendo, se você não assistiu o Raw, se você tá meio chateado com a WWE, tá vendo os highlights e tal, assiste os highlights do show, não tem problema nenhum, mas procura este segmento do Oba Femi lá no canal da WWE. Porque, cara, eu não consigo fazer jus de quão boa foi a promo do Oba Femi. Quem conhece ele da NXT como eu conheço, já sabia que ele era capaz de fazer isso, tá? Mas a galera que conheceu ele agora, que não assiste NXT e começou a assistir, acompanhar o Oba Femi agora que ele chegou no main roster, o pessoal surtou, tá? O pessoal surtou, porque foi uma das melhores promos que a gente viu esse ano. Uma promo simples, mas que o Oba Femi fez com tanta intensidade, e ele acabou chorando um pouquinho de novo, né? Ele vai acabar ficando marcado como um monstro chorão, né? Mas enfim, a promo foi tão boa, que chegou a arrepiar. O Oba Femi, ele é um lutador
completo. E isso é que chama mais atenção. O Obafemi tem todos os predicados físicos que o Brock Lesnar tem. Ele só não é um campeão de luta livre olímpica que nem o Brock era. Mas ele tem a força do Brock, tem o tamanho dele, ele é mais alto do que o Brock, mas ele tem um predicado que o Brock nunca teve: qualidade de promo. O Obafemi é excepcional no microfone, enquanto que o Brock, a única coisa que ele sabe fazer é miar, gritando que ele vai estraçalhar o adversário. Quando você bota a frase que o Brock Lesnar falou no começo do show e você bota do lado essa promo que o Obafemi mandou, meu irmão, o Obafemi humilhou o Brock Lesnar no microfone. Vamos ver como é que vai ser essa luta. A gente sabe que o Oba, quem acompanhou as lutas do Obafemi na NXT, sabe que o cara é capaz de ter lutas muito boas, só que a gente sabe que o Brock Lesnar tá meio preguiçoso ultimamente. Então vamos ver se eles vão conseguir ter uma boa luta na WrestleMania. Lembrando que essa luta vai abrir a WrestleMania no domingo, a pedido da ESPN. Eu achei isso um erro absurdo. Depois disso, a gente teve uma lutinha entre o Dragon Lee e o Javon Evans contra o Rusev e o JD McDonough, 4 lutadores que vão lutar na luta de escadas pelo Campeonato Intercontinental. E eu não vou me estender muito aqui não, porque no final das contas o Dragon Lee venceu aplicando o Styles Clash no JD McDonough, tá? Então, vitória do Dragon Lee e Javon Evans, uma luta de 7 minutos, mas que ainda assim foi uma luta excelente, 3 estrelas e meia. Deem uma olhada nessa luta, tá? Se você for assistindo no Netflix ou for ver os highlights do show, essa luta provavelmente vai ser postada inteira no canal da WWE. Procure essa luta, foi muito, muito boa, tá? Foram 7 minutos, mas foi uma luta excepcional. Depois disso, o Rusev, que estava do lado de fora, entrou no ringue e estraçalhou todo mundo. Tá? E aí era algo que já era de se esperar, né? Que eles iam dar um jeito de fazer o Rusev sair forte desse show. Porque o cara é praticamente um jobber das estrelas, nem das estrelas, um jobber do mid-card nos últimos tempos. E o Rusev estraçalhou todo mundo, o Rey Mysterio veio pro ringue, depois quando o Rusev estava tentando mandar uma colete no Dragon Lee, ele estraçalhou o Rey Mysterio, aí veio o Penta pro ringue e o Rusev estraçalhou o Penta e depois fechou mesmo o Accolade no Dragon Lee, tá? Ficou todo mundo caindo no ringue, não sobrou ninguém e o Rusev comemorou de frente para todo mundo no ringue. Dito isso, o Rusev não vai chegar nem perto do cinturão na WrestleMania, a gente sabe como é que a WWE faz o booking dela. E por fim, a gente tem aí, teve um segmento final entre o CM Punk e o Roman Reigns, né? E aqui, assim, ficou todo mundo esperando que os dois fossem sair no pau de novo antes da WrestleMania, mas não aconteceu, tá? Na verdade, o Roman Reigns falou para o público de Sacramento reconhecê-lo, o público reconheceu, e aí logo depois o CM Punk apareceu no ringue. Cabe notar que o Diogo, que estava na nossa live, brilhantemente vomitou ao ouvir o Roman Reigns e mostrou que está do lado de CM Punk nessa feud aí. O CM Punk, ele começou falando que ele odeia o Roman. Ele falou que, olha, vou falar umas verdades aqui. Você pediu para falar umas verdades? Vou falar as verdades. Ele odeia o Roman Reigns porque o Inveja disse que ser o topo da WWE sempre foi o sonho dele de criança e que odeia o fato de que esse lugar havia sido entregue ao Roman Reigns, enquanto que ele, Punk, teve que lutar por isso. Ele criticou o reinado de 1316 dias do Roman como campeão e as várias WrestleManias de main event, falando, pô, você teve 11 main event de WrestleMania, eu tô tendo meu segundo, né? Verdadeiro mesmo é o primeiro. E aí ele admite que ele odiava sentir tudo isso, né? Essa inveja do Roman, o fato de que o Roman nasceu numa família real da luta livre, enquanto que ele teve que correr atrás nas ruas de Chicago. Mas ele odeia sentir isso, mas é a verdade, ele sente inveja do Roman por conta de tudo isso que ele teve e ele, Punk, não teve. Ele também fala do Sika, ele fala que o Sika, que é o pai do Roman Reigns, era um grande homem, um grande lutador, um Hall da Fama junto com seu irmão Afa, os Wild Samoans, eles são Hall da Fama da WWE. Ele disse que respeita os veteranos e pediu desculpas sinceras por ter usado o nome dele de forma desrespeitosa antes. Ele também, aí nesse momento ele entra no ringue, ele estava do lado de fora do ringue, ele entra, ele fala sobre a questão da família real na luta livre, admitiu que tem inveja de não ter nascido na dinastia, e aí ele contou a sua jornada sendo um outsider, construiu a sua própria família na luta livre, passando pelas Índias, passando pelo Japão, pela Inglaterra, Porto Rico, conquistando tudo isso com esforço próprio. E ele diz que ele odeia ter que dividir o main event da WrestleMania com o Roman Reigns,
que ele já tem ouro, né, que é o título, e que depois da WrestleMania ele continuará como campeão mundial, com o público gritando CM Punk em Las Vegas. O Roman Reigns, depois disso, ele responde, ele diz que essa foi a coisa mais verdadeira que ele já ouviu do CM Punk até o final, que ele confirma que ele também odeia o CM Punk, que ele odeia a relação do Punk com os fãs. Ele admitiu que espera que quando se aposentar os fãs também cantem seu nome por anos, como fazem com o Punk. E aí ele declara que no domingo não será And Still, mas sim And New. Ele chama o Punk de um ato de nostalgia que está chegando ao fim. Ele diz que vai corrigir o caos que o Punk criou na WWE e prometeu levar a empresa de volta ao topo absoluto. E aqui me pareceu uma certa alfinetada, né? Considerando que a AEW está ali fungando no cangote da WWE como uma segunda força na luta livre. Ele também afirma que no domingo assumirá o controle e que o Punk e o mundo irão reconhecê-lo. E aí o show termina com os dois se encarando no meio do ringue. E sim, o show terminou com esta cena. Não teve pancadaria, não teve soco, não teve nada, não falou nem do raio do cachorro do CM Punk, só para eu poder me divertir, né? Se tornou um meme aqui do canal, eu criticando a WWE porque o Punk foi autorizado a falar do pai do Roman, e nem falou do pai do Roman, né? Ele só falou que iria enterrar o Roman do lado do pai morto dele, e o Roman não teve autorização para falar do raio do cachorro morto do CM Punk. Enfim, gente, para mim o show ele foi um misto de sensações. Por quê? A gente teve algumas fields que foram bem alavancadas, né? Principalmente Liv Morgan, Stephanie Vaccari, Oba Femi e Brock Lesnar trouxeram segmentos que encerraram a história e que nos deixaram muito hypados para as lutas na WrestleMania. Já CM Punk e Roman Reigns terminou de um jeito muito respeitoso, entre dois faces, né? E aí essa coisa, não, eu respeito você, essa é a verdade, me desculpa, não sei o quê. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, mas que coisa mais PG, meu Deus do céu. Vamos dar uma agitada, vamos trazer um pouquinho de Ruthless Aggression aqui de volta, entendeu? Assim, essa feud do Punk e do Roman ficou faltando alguma coisa. E aí, a única coisa que eu posso esperar é que no domingo eles façam um main event de uns 40 minutos, tá? Que seja um main event que no ringue entregue uma luta antológica, daquelas que a gente vai se lembrar para sempre. Porque se for depender da raiva, da fúria, da pessoalidade que essa feud poderia ter tido e não teve, vai ser uma luta michuruca. Tá? A minha esperança é que eles realmente entreguem uma luta de 30 a 40 minutos em que CM Punk e Roman Reigns entreguem a vida no ringue. Se isso acontecer, vai ter valido a pena. Aliás, a WrestleMania inteira ela tá assim. A gente tá com um monte de lutas em que algumas rivalidades deram muito certo, outras rivalidades nem tanto, que é o caso de Punk e Roman, ficou um negócio meio esquisito, e outras foram jogadas no lixo, como é o caso do Cody Rhodes e do Randy Orton. Mas fica a sensação, olhando o card, que é um show que no ringue pode acabar entregando muito. A gente só vai ter que esperar para ver se a WWE não vai cortar um monte de tempo das lutas para ficar fazendo segmento, propaganda, vai perder tempo nas entradas e no final das contas a gente ter luta de 10 minutos, como se fosse durante um show semanal. WrestleMania não se presta para isso, é o maior show do ano. Pelo amor de Deus, as lutas no mínimo tem que ter uns 15 minutos para entregar a qualidade pra gente. Dito isso, o show para mim foi um show bom, mas ficou meio que na média. As lutas foram boas, tivemos duas lutas muito boas, mas algumas coisas ali ficaram assim meio... né? A gente não viu, por exemplo, o Finn Balor vindo pra cima do Dominic, né? A gente viu o Gunther e o Seth Rollins se estraçalhando também e tal. Deu uma alavancada ali na field, mas a justificativa do Gunther meio meh. Pra mim, o show ficou na média, nota 7. Tá ótimo, tá de bom tamanho. Pelo menos os lutadores se preservaram, graças a Deus ninguém saiu lesionado do show de hoje, e a gente fala isso porque, para quem não se lembra, no SmackDown do ano passado, o Rey Mysterio se machucou e acabou não fazendo a luta contra o Grande Americano na WrestleMania. Tiveram que botar o coitado do Rey Fênix para fazer o job pro El Grande Americano, que acabou sendo uma desgraça, matou o hype do Rey Fênix, que tinha acabado de estrear na WWE, beleza? Bom, com isso a gente parte para a WrestleMania. Hoje à noite, NXT, 8h30 da noite, 8h45 da noite mais ou menos, a gente vai começar a live.
a gente vai falar sobre a NXT. E vai ter muita coisa interessante. A gente vai ter Sol Ruka e Zarya numa luta Last Woman Standing. A gente vai ter a revanche entre Lola Vice e Jacy Jayne pelo campeonato feminino. Pelo campeonato masculino, a gente vai ter Tony D'Angelo e Ethan Page. E essas lutas todas podem ser o adeus desses lutadores antes de ir para o main roster. Ethan Page, Sol Ruka e a Jacy Jayne estão todos sendo previstos para subir para o main roster. Então a gente pode ter o adeus deles do Performance Center. Vai ser muito interessante esse show e eu quero convidar a todos vocês para estarem presentes conosco na nossa live, beleza? Muito obrigado a tudo que vocês têm feito para ajudar no nosso canal. Hoje também, 7 horas da noite, lá no Sem Filtro Podcast, vai ter o debate entre o Mattis e o Daniel sobre WWE e AEW, qual é a melhor. Eu vou estar lá fazendo uma participação, conto com a presença de vocês. E não deixem de colocar os seus comentários aqui embaixo para vocês tentarem aparecer no Sincerão da galera. Coloquem rápido, porque por volta de 3 horas da tarde provavelmente eu já vou ter o material para poder fazer o Sincerão e eu vou adiantar a gravação desse vídeo porque eu tenho muita coisa hoje, tenho 2 lives hoje que eu vou realizar, então eu vou ter que adiantar essa gravação. Então não deixem de colocar os seus comentários bastante rápido assim que vocês verem esse vídeo, para que vocês possam participar do Sincerão, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, não deixe de continuar acompanhando e ajudando o nosso canal, em especial, assiste e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês, desde já, meu muito obrigado, a gente se vê do outro lado, um grande abraço e até a próxima.